O deputado Enéas Carneiro, que morreu em 2007 no Rio de Janeiro, era conhecido por algumas de suas propostas polêmicas, como, por exemplo, a construção da bomba atômica pelo Brasil. Ele disse que a bomba serviria para o Brasil se impor no cenário mundial. O senhor, me lembro muito bem, aplicava ou defendia a criação da bomba atômica no Brasil. Eu sou diferente. Eu acho que o esporte é o melhor caminho para nós criarmos a fraternidade, e nós temos o caminho mais curto para afastar a juventude e a infância da droga, da violência e da criminalidade. O senhor está sendo profundamente infeliz numa crítica violenta feita sem conhecimento de causa. Os países desenvolvidos todos sabem que o domínio do poder nuclear é uma questão de soberania nacional. Quando eu propus aquilo naquela ocasião, e esse aqui não é o palco para essa discussão, prefeito não tem poder para isso, o que eu queria dizer era que se Hiroshima, em 1945, tivesse o poder nuclear, jamais teria sido destruída pelos Estados Unidos como o foi. E nada garante que num futuro próximo isso não possa voltar a ocorrer. Mas aí você me pergunta, o Brasil tem tecnologia para desenvolver uma bomba atômica? A resposta é sim. Nas décadas de 1970 e 1980, durante o regime militar, o Brasil teve um programa secreto com o objetivo de desenvolver armas nucleares. O programa foi desmantelado em 1990, 5 anos após o fim do regime militar, e o Brasil foi considerado livre de armas de destruição em massa. O Brasil é um dos vários países que tem renegado o direito de ter armas nucleares, sob os termos do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, mas que possuem muitas das principais tecnologias necessárias para produzir esse tipo de arma. Enéas Ferreira Carneiro foi médico, cardiologista, físico, matemático, professor, escritor e político. Quando Enéas surgiu pela primeira vez na campanha para a presidência em 1989, seu tempo era muito curto e ele era obrigado a falar muito rápido, onde no final ele dizia, em tom forte, "Meu nome é Enéas." O meu nome é Enéas. Logo acabou virando motivo de piadas e era imitado por muitos humoristas, mas mal sabiam eles que aquele era um dos políticos mais inteligentes que já surgiu no Brasil. Se na época existisse internet, Enéas com certeza seria um fenômeno nas urnas. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. Meu nome é Enéas. 3 vezes candidato à presidência da República, Enéas também era radicalmente contrário ao aborto e à união civil de pessoas do mesmo sexo. O aborto é um assassinato, disse ele em 2005, durante discussão sobre o tema na Câmara. Quem são os 11 candidatos que aparecem há 6 meses diariamente nos jornais e televisão e que o povo está cansado de ver? São os mesmos políticos de sempre. Cuidado! Se qualquer um deles for eleito, nada mudará no Brasil. O meu nome é Enéas. O deputado Enéas foi eleito deputado federal em 2002, com o maior número de votos da história, 1,5 milhão de votos. Este é um recado para os meus eleitores que me acompanham nas eleições presidenciais desde 89. Vamos mostrar para esses pascácios que enchem a tela com mentiras quantos nós somos, nós que queremos a verdade. A verdade que me acompanha durante toda a minha vida tem um número, 5656. Candidato a deputado federal pelo Crono. Meu nome é Enéas, 5656. Ele conseguiu a reeleição em 2006 e deveria ficar no cargo até 2010. Em 2002, em entrevista à revista Época, ao justificar por que era favorável à construção da bomba atômica, Enéas disse:
não para ser usada, mas para que o Brasil se imponha diante da comunidade internacional. Em 1990, o então presidente Fernando Collor jogou uma simbólica pá de cal num poço de 320 metros para testes nucleares na Serra do Cachimbo, no Pará. A suspeita é que ele teria sido construído com recursos do Iraque, de Saddam Hussein, para abrigar testes do programa iraquiano. E todos os dados seriam cedidos ao Brasil. Diz o jornalista Roberto Godoy, especialista em assuntos de defesa. O poço é só um pedaço de uma série de operações clandestinas, iniciadas em 1975, no governo Ernesto Geisel, para garantir ao Brasil a tecnologia necessária para fabricar a bomba atômica e ogivas para mísseis nucleares. Segundo declarações do ex-presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, em 1990, os militares brasileiros estavam prestes a construir a bomba. O ex-presidente Fernando Collor também confirma que a bomba estava quase pronta. Estávamos perto, disse ele. Durante a democratização do Brasil, os programas nucleares secretos foram efetivamente abandonados. Segundo a Constituição de 1988, as atividades nucleares ficaram restritas a usos pacíficos. O Brasil ratificou em 1994 o Tratado de Proibição de Armas Nucleares na América Latina e Caribe e, em 1998, o Tratado de Não Proliferação Nuclear e o Tratado Abrangente de Proibição de Testes Nucleares. O flerte do Brasil com a bomba aparentemente havia terminado. Se Enéas tivesse sido eleito em 1989 ou 1994, a história seria bem diferente. Enéas voltou a concorrer à presidência em 1994 e 1998, sempre com propostas polêmicas. Na época, defendeu o rompimento do Brasil com o Fundo Monetário Internacional e criticou a globalização e as privatizações. Em 2000, Enéas concorreu à Prefeitura de São Paulo quando obteve apenas 3% dos votos válidos. Depois disso, decidiu concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados, quando obteve a maior votação da história. Era conhecido por seu nacionalismo e oposição ao neoliberalismo, por ser contrário ao comunismo e por seu conservadorismo. Seus posicionamentos políticos são colocados por vezes na extrema-direita, porém o próprio Enéas afirmou ser contrário à classificação esquerda-direita, definindo-se como nacionalista somente. Mas, pessoal, as ideias polêmicas e provocadoras de Enéas não param por aí. Ele tinha muitas ideias incríveis, como, por exemplo, a criação de uma nova moeda lastreada em um produto nacional para substituir o real, caso ganhasse as eleições. O real não tem nada de real, é uma fantasia, uma ficção. É uma das coisas mais cínicas que já apresentaram à população, disse ele, citando os minerais nióbio e quartzo como exemplo de riquezas possíveis de garantir o lastro. Enéas dizia também que iria tomar de volta todas as estatais importantes que foram privatizadas, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Senhor Rubens, a venda da Vale do Rio Doce é um crime de lesa pátria. Rapidamente eu digo para o senhor por que eu estou usando essa assertiva. A Vale do Rio Doce é detentora de um patrimônio já bem documentado, eu estou falando do patrimônio físico construído, que é gigantesco. Ela tem minas jazidas, ela tem ferrovias para levar o minério até os portos, ela tem portos, ela tem navios transoceânicos, ela tem toda uma estrutura montada que, para se montar outra vez, pelo menos 2 décadas, no mínimo. Fora esse valor, que pode ser calculado, ela é detentora de um patrimônio incalculável, que é o que está no subsolo, incalculável. Calcula-se algo em torno entre 1,5 a 2 trilhões de dólares. Mas não é essa a questão, porque nem por 1 trilhão de dólares valeria a pena vendê-la. Muito menos por 5, 10 bilhões que eles querem. Eu disse que é um crime de lesa pátria porque os minérios são uma questão fundamental para o terceiro milênio.
Os minérios são uma riqueza insubstituível, são matéria-prima. E a Vale é detentora desse potencial. Então, vender a Vale, e esse assunto certamente voltará aqui, e certamente o grande comprador será a maior mineradora do mundo. Veja o senhor, será entregar para a grande mineradora aquilo que é nosso. Quando esses minérios forem transmigrados daqui, restarão buracos vazios. E nós não teremos mais a riqueza, a verdadeira riqueza. Essa é a questão. É um crime de lesa pátria. Portanto, se você é a favor de privatizações, você não seria fã de Enéas. E para conseguir tudo isso, o seu principal objetivo era a bomba atômica. Ele disse certa vez: a bomba é um dos elementos de dissuasão estratégica. Com ela, adquire-se respeito para impor, por exemplo, o preço dos nossos produtos e N outras coisas. Não há outra forma de negociação a não ser exigindo respeito, e nós não somos respeitados lá fora, exatamente porque somos considerados cidadãos de segunda classe. No governo Lula, entretanto, este flerte com a bomba voltou a predominar. Poucos meses depois da posse de Lula, em 2003, o país retomou oficialmente o desenvolvimento de um submarino nuclear. Há quem acredite que o termo submarino nuclear poderia ser de fato uma fachada para um programa de armas nucleares. É que, ao contrário do que muita gente pensa, submarino nuclear não é o que leva uma bomba atômica, mas o que é movido por um reator. É muito maior e mais caro porque carrega uma pequena usina nuclear. O Brasil já teve 3 programas nucleares secretos entre 1975 e 1990, cada uma das Forças Armadas buscando seu próprio caminho. A atuação da Marinha provou ser a mais bem-sucedida. Usa centrífugas importadas de alta performance para produzir urânio altamente enriquecido, a partir de hexafluoreto de urânio, para poder operar nos reatores para submarinos. E você, o que acha? Enéas estava certo em tudo o que disse? Como seria o Brasil, na sua opinião, sob o comando de Enéas? Comente, dê a sua opinião, porque aqui você sabe que os mistérios não têm fim. Ele tem contatos estranhos e usa um casaco marrom. Investiga histórias incríveis e as publica no canal. É mistério, é mistério, é Doutor Mistério.